eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que alegria ter você aqui mais uma vez conosco no seu FV. Se você está chegando aqui agora, já segue a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita que você está nos escutando. Se for no YouTube, já se inscreve no nosso canal, já dá um joinha nesse vídeo e você fica sempre antenado nas nossas atualizações e novidades. Para conversar aqui comigo, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez e para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Aonde você estiver, esteja na paz e no bem, seja na sua casa ou no trabalho, na caminhada. Nós agradecemos imensamente aqui a sua audiência. São vocês que compartilham, que dão like, que joga no grupo da família, que manda para os amigos. Olha aqui, esses dois jovens falam sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como eu nunca vi. Então agradecemos imensamente a sua audiência e hoje um tema muito interessante. Exatamente, um tema super informativo. A gente já até pincelou ele em alguns episódios, mas a gente resolveu gravar um programa específico falando sobre isso, justamente para despertar a curiosidade de vocês de procurar esse material que a gente vai usar como base aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre cidadania financeira. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Cidadania financeira, Ana? Eu tô cheia de boletos para pagar, eu tô endividado, eu não sei o que é isso. Mas calma que aqui no nosso bate-papo você vai achar esse tema fundamental, justamente para o seu processo de educação financeira, né, Ana? Exatamente, aqui inclusive vai ter dicas preciosas e caminhos que vocês podem seguir para te ajudar, independente da sua situação financeira, tá? A gente usou como base para preparar esse programa o site do Banco Central e o arquivo O que é Cidadania Financeira, que vocês podem encontrar disponíveis para download. O link vai estar na descrição deste programa. Bom, gente, mas o que é, né, essa tal dessa cidadania financeira que vocês estão falando que tem lá no site do Banco Central, Ana e Augusto? Eu nunca vi, só ouço falar. E aí hoje a gente vai explicar para vocês. Gente, basicamente, a cidadania financeira é um exercício de direitos e também de deveres que permite a todo cidadão, no caso aqui nós brasileiros, gerenciar bem os seus recursos financeiros. Essa cidadania ela vai se dar por meio de vários aspectos, então a gente tem que ter um caminho aí, né? Que se dá por meio de inclusão financeira, de educação financeira, proteção ao consumidor e também de participação no diálogo sobre o sistema financeiro. Olha, Ana, quanta coisa interessante. Inclusive tem a ver até com os nossos valores aqui do FV, né? Nós já gravamos sobre inclusão, sobre participação. Olha, muito interessante. E no final, é claro que vai ter aquela pitadinha de espiritualidade. Com certeza, não podia faltar, né? Senão não seria FV, né? Que eu esqueci aqui. Augusto se empolgou, gente, porque o tema de hoje é muito interessante. Bom, então a gente tem esses 4 pilares que vamos comentar brevemente. Vocês vão poder aí também olhar bastante neste arquivo do Banco Central, mas a gente se pauta também nesses pilares aqui dentro do nosso projeto, porque a gente acredita que o FV está aí dentro dessa trajetória, desses pilares, ajudando a construir a cidadania financeira no Brasil e agora no mundo, né? Com esse nosso podosfera nos espalhando aí, enfim, por vários lugares. Bom, vamos começar então com cidadania. Este termo, Augusto, que veio da Grécia Antiga, é mais ou menos isso, né? Ah, sim. Isso se remete a polis, né?
à política, aos cidadãos, aqueles que participam da vida pública. Porém, mesmo vindo, né, da Grécia, e nós passamos ali pela civilização no Império Romano, esse é um conceito um pouco restritivo, porque nem todos tinham o direito à cidadania. Sim. É interessante, né? A gente ocidental fala, nossa, a gente deve muito aos gregos, aos romanos, mas a gente tem que ver que não havia participação, igualdade, porque veja bem, as mulheres eram excluídas, os estrangeiros eram excluídos, as pessoas que tinham alguma necessidade especial, então, nem se fala. Então, é um conceito, a cidadania, né, financeira, partindo desse conceito da polis, da cidadania, resgatando, né, a partir do processo democrático da nossa Constituição de 88, é isso. É a participação efetiva de todas as pessoas, todos os cidadãos que estão aqui no nosso Brasil, ou seja, todo brasileiro e brasileira, então pode participar. Ninguém está ou deve estar à margem. Sim, e olha que interessante, né, Augusto? Nem sempre foi assim, né? Até mesmo a construção desse conceito. Mas a ideia aqui é justamente levar todo mundo junto para participar dentro do universo da economia e das finanças, a nossa vida financeira. E vamos começar com o primeiro pilar que compõe a cidadania financeira, né? De acordo aqui com o nosso programa do Banco Central, aqui no Brasil, que é a inclusão, né? O Banco Central já passou por uma grande caminhada de definições aí no que seria uma inclusão financeira no Brasil. E a última definição de 2015 diz pra gente que a inclusão financeira é um estado no qual toda a população, todo mundo, como Augusto falou, tem que ter acesso e fazer uso de maneira simples, vamos a destacar isso aqui, né? Equilibrada e consciente de serviços financeiros. Mas veja bem, não é simplesmente eu usar esses serviços. Esses serviços, eles têm que me trazer bem-estar de maneira conveniente e com preços acessíveis, gente. Dá uma olhada. Então, é eu poder usar todos os serviços financeiros de maneira consciente, de maneira equilibrada, né? E esse serviço tem que me trazer bem-estar. Veja bem, isso não é uma coisa que acontece sempre aqui no Brasil, vamos falar nesse sentido, né? É um tema que eu gosto de falar bastante, porque assim, primeiro, que nem todo mundo tem acesso ao sistema financeiro, né? Nem todo mundo tem uma conta no banco. Hoje a gente pensa, banco digital, Pix e tudo mais. Mas nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem renda para ter um smartphone, um notebook. Ao contrário do que às vezes a gente pensa ou a gente acha, porque a gente se acostuma, né, com essas facilidades. Então, tem nesse sentido. No outro ponto que eu sempre debato nas minhas consultorias são os investimentos, que têm ficado cada vez mais inclusivos, mas aí passa pela mesma esteira. Nem todo mundo tem um smartphone aqui que a gente está usando para gravar esse programa para vocês, né? Ou a internet que faz essa educação financeira chegar até vocês. Então esse é um grande desafio aqui no ponto da inclusão. Por isso que esse tema, ele necessita de uma política pública, né? Sim. A gente, quando fala de inclusão financeira, a gente precisa abordar a questão do emprego e da renda. Porque quantos milhões de brasileiros estão passando fome, estão em pobreza, extrema pobreza, então não dá pra gente romantizar, né? Falar de não, os cidadãos vão ser incluídos nos serviços financeiros. Gente, não é por aí, né? Então é preciso um longo caminho de políticas públicas, políticas econômicas para a gente chegar nesse ideal, como você está falando, né, Ana? Exatamente. E por que é tão importante, além disso tudo que a gente falou, né? Muitas pesquisas, gente. Aqui o documento traz pesquisadores brasileiros, internacionais, exemplos de outros países, como o Canadá, que é bastante citado nesse documento que a gente está trazendo para vocês, apontam que
as pessoas, quando elas participam mais do sistema financeiro, então quanto mais elas participam, né, e têm acesso, elas conseguem entender riscos, entender oportunidades, investir em negócios, financiar educação, por exemplo, moradia, outras áreas da sua vida que tragam bem-estar e felicidade de uma maneira consciente, né? E não simplesmente porque existe lá uma linha de crédito e eu vou pegar. Isso não é inclusão, né? A gente falou no conceito, você tem que estar transparente, a pessoa tem que entender de maneira fácil, tem que ser eficiente, tem que gerar bem-estar. Então, se gera um endividamento, uma inadimplência descontrolado, isso não é cidadania financeira, gente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem bastante gargalo nisso e muitas pesquisas sendo desenvolvidas. Então, é importante a gente entender como a cidadania ela vem sendo construída por todos nós, né, dentro desse mundo da economia e das finanças. E seguindo o que nós temos, Augusto? Dentro do segundo pilar da cidadania financeira é a educação financeira em si. Ou seja, esse processo de desenvolvimento humano integral da pessoa, né? Que o Banco Central diz, é um processo mediante o qual os consumidores e investidores financeiros melhoram a sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros, por meio de informação, instrução, aconselhamento objetivo, desenvolvam as habilidades e a confiança necessária para se tornarem mais cientes dos riscos e das oportunidades financeiras, para fazerem escolhas baseadas nessas informações, para saberem onde procurar ajuda e realizarem outras ações efetivas que melhoram o seu bem-estar financeiro. Olha só, gente, bem-estar financeiro, já gravamos programa falando sobre isso, então corre escutar, né? É um estado também onde a gente consegue ter uma vida aí financeira equilibrada no presente e no futuro, de uma maneira bem simples para vocês que estão chegando agora entenderem. Mas eu chamo a atenção aqui dentro desse processo do qual o FV faz parte, se entende e existe dentro disso, que é a compreensão, né? Melhorar a compreensão. Então eu preciso despertar em alguém um pensamento crítico para que ela melhore a compreensão do mundo em que ela vive, aqui falando das finanças. E é um processo, gente, a educação financeira, isso é sempre importante, né, Augusto? Chamar a atenção. É um processo pelo qual todos nós deveríamos passar, porque atinge nós enquanto consumidores e investidores. É o que fala aqui a definição da OCDE e do Banco Central. E isso toca as famílias, as empresas, porque falar de educação é falar de reserva de emergência, de políticas públicas, de sustentabilidade, de solidariedade. Então, é entender que tudo está interligado. O processo de educação financeira vai fazendo a pessoa ver que as coisas estão interligadas. Não são gavetinhas isoladas. Então, você consegue ver investimento, políticas públicas, questões éticas de sustentabilidade. É interessante isso, né, Ana? Sim, e detalhe, todo esse conhecimento que vem com esse processo, ele vai trazer pra gente o que, gente? O fato de a gente ter base, que é o que diz a definição, para tomar decisões. Eu vou tomar decisões baseado nesses conhecimentos e nas informações que eu tenho. Se isso ainda não é suficiente para eu ter clareza da decisão que eu vou tomar, vamos citar um exemplo de uma decisão financeira comum do brasileiro. Eu vou comprar a minha casa própria. Se, enfim, o que eu busco não me traz clareza, eu preciso saber aonde procurar ajuda. Onde eu procuro mais informação? Você pode ir aqui nos meios oficiais do Banco Central, na B3, na CVM. Ana, isso ainda não é o suficiente. Sozinho eu não estou compreendendo totalmente esse produto financeiro. Eu preciso de mais educação. Você busca um profissional para te ajudar. Então, faz parte dentro desse universo a pessoa saber que, onde eu busco essas informações e saber para quem buscar. Esse é um dos papéis do FV, trazer a informação para você
compreender o mundo de maneira mais clara, de maneira mais didática, reflexiva e crítica. Esse é o papel dos educadores financeiros, né? Eu posso destacar aqui o testemunho, você, né, com as suas mentorias, consultorias, como que é bonito, né? Os caminhos trilhados pelos seus alunos, pelos seus clientes. E é interessante, Ana, você citar aqui, porque não basta ter o dinheiro na mão, né? Então, às vezes, o brasileiro, a gente fica encantado, né? Nossa, ganhei um auxílio. A gente falou aqui, né, do empréstimo consignado. Já temos vários episódios gravados sobre o uso do cartão, investimento, reserva. Não basta ter o dinheiro, é preciso saber como, quando, quais são as implicações, os impactos, né? Então fica aí o convite para você, nossos ouvintes novos, tem muita coisa boa para vocês. Exatamente, Augusto. A cidadania se faz não só com inclusão, como você falou, não adianta eu dar, olha, agora você tem o Pix, tá aqui, usa. Se eu não der uma educação financeira para que a pessoa saiba usar isso com prudência, com sabedoria e para melhorar o seu bem-estar. Na sequência, a gente tem o terceiro pilar, que seria a proteção do consumidor. Esse aqui é bastante interessante, porque às vezes é uma coisa que a gente não dá muita bola nesse sentido, né? Mas assim como em outros países, o Brasil reconhece dentro desse processo de cidadania financeira a importância de a gente assegurar a qualidade do relacionamento entre nós, enquanto consumidores, e as instituições financeiras, considerando aí os serviços financeiros que a gente usa, tá? No sentido de constituir um ambiente mais atrativo para os cidadãos que não estão inseridos no sistema. Então, assim, quem não está incluído financeiramente, mas tem já as condições e os caminhos para se incluir, tem educação financeira, como tornar esse ambiente mais atrativo de uma maneira clara? Não é atrativo, vou enganar você. E protegido, né? De uma maneira clara, da pessoa saber os seus direitos, né? E ter proteção. E aí, sempre cai, obviamente, no bem-estar financeiro. Então, o bem-estar financeiro da pessoa. A pessoa tem que ter uma capacidade de estar bem financeiramente hoje e pensar no seu futuro. E garantir também a integridade do sistema financeiro, que tem que se sustentar no sistema como um todo. E olha só que interessante que o Banco Central traz pra gente: desenvolvimento econômico. Então, não basta só a gente fazer a economia crescer baseado aí, então, em um sistema financeiro que funcione, que tenha serviços acessíveis, mas isso tudo tem que gerar o desenvolvimento. Ou seja, essa renda, esses serviços, eles têm que chegar a todas as pessoas e ser bem utilizados para que o país cresça e distribua suas riquezas e a sua renda entre todos. E aí, olha só que bonito. A educação financeira tem um papel bem importante aqui e às vezes não é enxergado por muitas pessoas. Parece uma coisa distinta, né? Assim, a financiarização, o sistema financeiro, ele é contra o desenvolvimento. Não. Ele está ali como um instrumento para que esse desenvolvimento econômico possa acontecer e aconteça através de políticas econômicas e agentes financeiros envolvidos, dos quais as pessoas, né, têm ali, os cidadãos dentro da cidadania, a sua parte. Olha, Ana, dando um spoiler aqui do que eu trouxe, isso, a espiritualidade, né, o pensamento social, né, cristão, condensado ali na doutrina social da igreja, no compêndio, tem orientações muito interessantes sobre isso que você falou, né? Essa crítica a uma financeirização em si mesmo, o mercado absolutizado em si, como um dogma de fé, né? Diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Eu vou trazer 2 elementos bem interessantes da espiritualidade que podem nos orientar a isso. Justamente o que você disse, Ana. A proteção do consumidor, entender, né, que é um processo de educação financeira, ele está em vista do desenvolvimento sustentável, integral e solidário da pessoa, da família, de um país. Então, entender o impacto social, né, e não o fim em si mesmo, do mercado a partir de si. Com certeza, Augusto, isso é fundamental. E por isso é muito importante que a gente discuta e insista
em medidas que favoreçam a transparência desses serviços. Então, tudo a gente tem que entender. A gente não pode mais aceitar, gente, que a gente vai lá comprar um serviço financeiro, fazer um financiamento, enfim, qualquer um que seja o serviço que você vá buscar e que você não entenda aquele contrato, que as letras sejam minúsculas. Então, não é só sua responsabilidade. Se você vai lá contratar um serviço, você tem um contrato enorme na mão e você não está entendendo o que é aquilo, você tem que perguntar. E o funcionário da instituição financeira, ele tem a obrigação de explicar para você e você precisa compreender por A mais B o que significa aquela linguagem, porque às vezes tem isso. É até transparente, só que não tem uma linguagem, Augusto, acessível à população. Aí o cidadão, ele pode tomar decisões erradas, decisões impulsivas, pode combinar no endividamento excessivo ou até na contratação de serviços que ele não queria, nem sabia que tem. Sabe aquela coisa assim, beleza, aí você, é pouquinho, eu vou deixar. Gente, isso vai estar na contramão de uma cidadania financeira, né? Então fique atento se a instituição financeira que você tem conta, que você acessa esses serviços, te trata dessa maneira. Se trata, tá na hora da gente começar a cobrar, porque é nosso direito e faz parte, enfim, do programa de cidadania financeira que todos nós devemos participar. E aí, se há tudo isso, há uma efetiva e eficaz participação, o quarto pilar, né, Ana? Isso, que é o pilar que destaca a importância de que o cidadão tenha canais para participar sobre o debate do sistema do funcionamento do funcionamento do sistema financeiro no Brasil. Então, primeiro eu preciso entender o que é, eu preciso entender que eu faço parte e se for preciso que eu recorra a alguém ou que eu queira expressar a minha opinião, eu preciso ser ouvido, tá? Então, a gente tem operadores e reguladores do sistema financeiro e temos, enfim, as instituições financeiras como um todo, né? Temos consultas, audiências públicas, ouvidorias, nós temos a CVM aqui no Brasil, temos o Banco Central e no próprio banco que você utiliza para acessar os seus serviços, você tem direito de ser ouvido. Então, se você tem uma queixa, uma reclamação ou, enfim, outra coisa, tem os canais de comunicação. Vá até o seu banco e diga: eu quero me comunicar, quero participar do sistema. Ele é obrigado a te ajudar nesse sentido. Caso não seja, você pode entrar em contato com o Banco Central através do site, a gente vai deixar aqui na descrição. Tem também a ouvidoria do Banco Central, tem um númerozinho que você liga lá e, enfim, para ser ouvido, para exercer esse papel de participante dentro desse contexto de cidadania financeira. É interessante isso, né, Ana? Porque se há uma efetiva participação, a gente às vezes pensa assim, o sistema financeiro, né, como eu brinquei aqui, né? Na verdade é a frase mesmo do Papa, um dogma de fé, a gente entende como uma divindade, né? O mercado, e a gente se vê apartado. Quando você fala de ouvidoria, de canais de participação, é a participação popular, a participação dos investidores, é a consciência de uma educação financeira ativa, né? Exatamente, gente. É desmistificar esse financeirês que a gente fala, né? Tipo, o mercado financeiro ou o sistema financeiro é só para quem é investidor e como eu ainda não sou, não vou me preocupar, ou eu não entendo. Não, gente. Vocês precisam buscar participar como cidadãos nesse âmbito também da vida de vocês. E aí o interessante, o que eu queria destacar e vou deixar aqui na descrição, é que o Banco Central tem espaços maravilhosos que vocês podem explorar. Logo que vocês entram no site do Banco Central, que é www.bcb.gov.br, vocês descendo já vão ver ali cidadania financeira. Quando você entra nesse espaço, tem este arquivo aqui que a gente usou como referência nesse programa. Tem lá, escolha o perfil que está mais adequado ao seu momento de vida. Estou endividado, quero me planejar, quero aprender a poupar e a investir. Então, tem um caminho aqui para você exercer a sua cidadania financeira. Tem a explicação da ENEF, já falamos muito aqui, Estratégia Nacional da Educação Financeira no Brasil, e tem os relatórios da cidadania financeira. Então,
o Banco Central, ele recorrentemente faz análise para ver o que a gente evoluiu dentro desse processo, né? Será que foi a participação? Será que foi a inclusão, a educação financeira? Como que esses pilares estão melhorando e o que temos ainda para melhorar para caminhar aí nesse processo tão bonito e tão maravilhoso que faz parte não só da nossa vida, mas também do desenvolvimento do país como um todo. Então é muito importante. E aí, Ana, isso desmistificando, você falando do Banco Central, das pessoas terem acesso, é muito pouco, né? É pouco dito isso nas instituições financeiras. E às vezes, sabe, quando você fala do Banco Central, o pessoal se sente enquadrado, né? Já fica com medo, assim, ixi, lá vem bomba, né, pro meu lado. É uma pessoa que conhece. É uma pessoa que conhece. Então isso a gente tem que acabar, porque deveria ser o contrário, né? Se as instituições tivessem claro que as pessoas conhecem seus direitos e têm educação financeira, talvez o tratamento seria diferente. Então, se você conhece alguém que precisa desses conhecimentos mais do que nunca, ou se você quer aprofundar e entender um pouco mais dos seus direitos aí como cidadão financeiro no Brasil, entre então no site do Banco Central, deixamos o link na descrição e fica ligado que tem curso, tem material de montão lá pra você, viu, gente? Bom, temos mais espiritualidade, Augusto? Temos uma pitadinha, porque eu não pude me esquecer daquela frase do Papa Francisco no dia 21 de novembro de 2020. Cada dia que passa a gente vai se encontrar com ele daqui um mês, exatamente, né? A gente vai lá pro encontro em Assis e eu me lembrei, nesse tema, do conceito de participação. E ele diz assim, olha que interessante, é necessário aceitar estruturalmente que os pobres têm dignidade suficiente para participar dos nossos encontros e debates e levar o pão para suas casas. E isso é muito mais do que assistencialismo. Referimos-nos a uma conversão e transformação das nossas prioridades e do lugar do outro nas nossas políticas e na ordem social. E o Papa faz um diagnóstico perfeito. No seu discurso para nós jovens, naquela tarde ele disse, em pleno século XXI, já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se a própria raiz, a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia, sem poder já não estar nela, mas fora. Prestai atenção a isso, com a exclusão é atingida a sua raiz, na sua raiz a pertença à sociedade em que se vive, uma vez que não se vive nas favelas, na periferia, essa cultura do descarte, que não só descarta, como também obriga a viver no próprio descarte, tornado invisível para além do muro da indiferença e do conforto. Ou seja, né? A gente vive uma realidade de uma economia que não apenas explora, oprime, mas exclui e relega as pessoas a viver à margem, na exclusão, sem a pertença a uma sociedade. Então, olhar a educação financeira para a vida como um processo de humanização é olhar a capacidade que a gente tem de incluir. E de incluir quem? De incluir aquelas pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis. Então, quando a gente fala de inclusão, de participação, de proteção, de cidadania financeira, é para o bem de todos, principalmente daqueles que estão mais necessitados. Porque somos todos, né, Augusto, que formamos a economia como um todo. Então, não é inadmissível, na verdade, que a gente não insista nesses processos e colabore aí para a cidadania. Fico muito feliz de saber que o FV, eu dentro da minha profissão, o Augusto dentro da dele, e a gente no projeto colabora de alguma forma para a disseminação dessa cidadania. E vocês podem contar conosco sempre no que vocês precisarem, viu, gente? E isso está profundamente amparado, Ana, isso que o Papa disse, no pensamento social da Igreja, no número 375
né, no compêndio diz: para a doutrina social, a economia é apenas um aspecto e uma dimensão da complexa atividade humana. Se ela for absolutizada, se a produção e o consumo das coisas acabar por ocupar o centro da vida social, torna-se o único valor verdadeiro da sociedade, não subordinado a nenhum outro. A causa terá de ser procurada não tanto no próprio sistema financeiro, quanto no fato de que todo sistema sociocultural, ignorando a dimensão ética e religiosa, ficou debilitado, limitando-se apenas à produção de bens e dos consumos. Ou seja, a vida não é só produzir e consumir. Essa não é a centralidade da vida humana. Por isso, aquele mantra que a gente já repetiu muitas vezes aqui, número 376, o sistema econômico em si não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas da satisfação das necessidades humanas, das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura. E aí vem a indicativa, né? E a justificativa do nosso projeto. Torna-se, por isso, necessária e urgente uma grande obra educativa e cultural que abranja a educação dos consumidores para um uso responsável do seu poder de escolha, a formação de um elevado sentido de responsabilidade nos produtores e, sobretudo, nos profissionais da grande mídia, além da necessária intervenção das autoridades públicas. Galera, a gente sempre repete aqui porque nunca é demais, né? E pro pessoal que tá chegando agora, quando vocês ouviram esse podcast antigo, vocês vão ver que tá sempre presente, porque aí é o nosso mantra aqui no FV, nosso guia, né? Da parte aí da doutrina social da igreja. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha, dá 5 estrelas aqui no nosso podcast, curte o nosso vídeo no YouTube, se tá ouvindo por lá. Um beijo grande, né, para todo mundo aí que trabalha com a educação financeira de alguma maneira, colaborando para essa cidadania. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.